Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da minha cirurgia, tá, endoscópica para hernia de disco. Na verdade, assim, eu sempre fui obesa, né? Então eu sempre senti algumas dores, porém eu não achava que tinha nada mais sério, né, na coluna. Quando eu ganhei o Abner em 2019, quando eu voltei do hospital, eu percebi que eu estava tendo uma certa diminuição da força da minha perna esquerda. Então eu pisava, né, e parecia que eu tinha que puxar a perna para mudar o passo. Eu pisava e parecia que meu calcanhar ficava grudado. E quando eu levantava a perna para mudar o passo, parecia que tinha alguma coisa puxando, né? A minha panturrilha, parecia que eu tinha ficado presa no chão e estava forçando para andar. Uma dor meio que queimava assim. Eu associei à parte vascular, né? Então eu imaginei que fosse isso, tomei alguns medicamentos para circulação, né? E damos continuidade à vida, né? Em maio do ano passado, eu percebi que além dessa dificuldade, né, de movimentação e diminuição da força, eu também comecei a sentir muita dormência na perna esquerda. Então, todas as vezes que eu esticava a minha perna, principalmente, né, como eu dirigia muito, quando eu colocava o pé na embreagem e ia até o final, eu percebia que à medida que eu empurrava, minha perna vinha subindo com aquela dormência na perna, no membro todo. Então eu resolvi ir ao médico, né, em uma consulta com o ortopedista, ele pediu uma ressonância e foi quando eu descobri várias degenerações, né, na minha coluna como um todo, tá? Desde a cervical até a lombar, sacral, né? Que é a parte mais inferior, e todas com algum tipo de comprometimento, tá? Então, de cervical eu tenho uma oncartrose, que compromete os membros superiores, né? E artrose, degeneração, né? A hipoidratação, o que não deveria estar acontecendo de uma forma tão intensa ainda na minha idade. Bicos de papagaio, né? Popularmente chamados, que é aí um processo de defesa, né? Dos ossos, eles tentam se equilibrar e vão formando essas pontas. Abaulamentos, protusões. Então, é um comprometimento grande. Foi o Abner que acordou. Então, eu descobri tudo isso e o que seria mais comprometedor, né, para minha qualidade de vida no momento, seria então as hérnias de disco, né? Duas hérnias de disco, principalmente muito grandes, na porção mais inferior da coluna, L5, L4 a L5, L5 a S1, tá? Elas estavam comprimindo o nervo e diminuindo a luz do cone, né, medular. Então eu fui, tentei um tratamento conservador que não obteve resultados satisfatórios, tá? A gente iniciou com uma analgesia e pretendia, né, evoluir para um fortalecimento muscular, porém, como a analgesia ela não cumpria, né, não concluía esse processo, então eu não conseguia dar o próximo passo. Até que em setembro, tá, desse ano, eu tive uma paralisia flácida. Essa paralisia plural, né, que eles falam. Essa paralisia dos membros superiores, tá, meus braços e minhas pernas. O que acontecia? Eu estava na minha rotina normal, eu já não tinha mais uma vida tão ativa quanto eu gostaria, né? Por conta dessas limitações que a coluna me impunha, principalmente a dor que era muito forte da região lombar, assemelhando-se a um trabalho de parto mesmo, tá? Para quem já teve um parto normal. E então eu tava fazendo tudo ali conforme os meus limites, né? Mas tentando dar continuidade na vida. Então eu comecei a fazer meu almoço no dia de sábado, né?
e eu percebi um gelo subindo dos meus pés, né, para minha perna, nas minhas duas pernas, membro todo, e também nos meus braços. Então, eu falei, nossa, agora, né, eu perdi totalmente as forças, fui internada, fiquei na UTI por 48 horas. Depois fui liberada para o quarto, fiquei mais 48 horas no quarto. Passei o feriado de 7 de setembro lá com a companhia hospitalar, né? E, e quando aconteceu isso, né, a gente entendeu que realmente não tinha mais como dar continuidade com esse tratamento conservador e tentar alguma coisa mais invasiva. Foi quando então optamos, né, tanto eu quanto a equipe que me atendia, né, no centro de coluna do Grupo Notre Dame, aqui no interior de São Paulo, região de Jundiaí, nós decidimos então que a cirurgia seria o tratamento mais eficaz, iríamos tentar a cirurgia, né? Esse processo ele gerou muita ansiedade, com relação principalmente ao pós-operatório, né? Como seria, né? Eu sendo obesa, com duas crianças pequenas e com outros comprometimentos da parte óssea, né? Com esse comprometimento da parte neurológica também, né? Então a gente ficou assim muito apreensivo como seria todo esse processo. Mas hoje eu vim compartilhar com vocês que assim, graças a Deus, foi tudo muito bem sucedido, né? Eu tirei duas hérnias gigantes, né? Como a classificação que eles costumam colocar. Até mesmo o Dr. Marcos Tebet, que fez a minha cirurgia, e é um médico muito experiente nessa área, trabalha há muitos anos, muito reconhecido. E ele se assustou, né? Assim, ficou um pouco, né? Ali achando curioso o tamanho da hérnia. Provavelmente porque ela se rompeu muito cedo, eu ainda era muito jovem, né? E eu só percebi quando realmente começou a incomodar tanta parte dos nervos. Eu operei no dia 6 de dezembro de 2021, tá? Eu me recuperei super bem, eu vou pedir para minha sobrinha deixar as fotos, tá? Levei 2 pontinhos, né? Um para cada hérnia. Não tive dor em momento algum, tá? Eu fiz o repouso, né? Por precaução, mas assim, no dia 19, né, de dezembro, eu estava na praia com os meus meninos. Então, foi tudo assim, muito tranquilo, tá? Não precisei de UTI, como algumas pessoas me perguntam, né? Não precisei ficar usando fraldas ou andador, algum tipo de coisa assim. Lá no hospital mesmo já conseguia me movimentar normalmente. Não tive também complicação nenhuma com relação à anestesia geral. Eu nunca tinha feito uso da anestesia geral, nunca tinha sido entubada e não senti nada, voltei, né? Normalmente, como se nada tivesse acontecido, como se estivesse acordando do meu sono, né? Comum. Então, assim, foi muito tranquilo, tá? Hoje, eu ainda não recuperei a força, né? Muscular, até mesmo porque eu tive que fazer, né? Agora de novo esse repouso, então eu não posso voltar a fortalecer esse músculo ainda, né? Só depois que eu for liberada, mas eu vou precisar fazer isso. Então eu não tenho muita força em nenhuma das duas pernas, principalmente na da esquerda. O reflexo dela também não é o mesmo mais, né? Quando os médicos fazem os exames e tal. Porém, eu consigo levar a minha vida diária, tá? Não vou falar de uma forma comum, né? Como a maior parte das pessoas, mas eu consigo realizar as minhas atividades e cuidar dos meus filhos, né? Graças a Deus. Eu não sinto mais a dormência, graças a Deus, em momento algum, tá? Posso esticar a perna, encolher a perna, sentar em cima da perna e não tenho, né, mais dificuldade alguma com relação à dormência. Meus membros, né, principalmente os pés, eles ainda são bem gelados, né? Mas tudo isso por conta do comprometimento nervoso que eu tive. O nervo ele demora um tempo para se recompor, né? Foi o que os médicos me explicaram. E com relação à dor, eu tenho alguma dor ainda, né? Em vários pontos da coluna, mas como eu te falei, porque eu tenho outros comprometimentos.
da parte da hérnia, né, que era a parte mais inferior e era a que mais castigava, graças a Deus eu nunca mais senti aquela dor e espero nunca mais sentir na minha vida, né? Então hoje eu estou aí com um pouco mais de 3 meses de operada, né? E me sentindo muito feliz com a minha escolha, me sentindo muito orgulhosa, né, por não ter desistido de lutar pela minha saúde, por não ter me deixado abater pelo medo. E falo mesmo para vocês, não se deixam abater, né? Façam aquilo que é preciso, façam aquilo que é necessário, confiando em Deus que Ele nos ajudará em tudo aquilo que a gente precisa, né? E saúde é algo que a gente precisa muito, tá bom? Gente, então o que eu tenho a falar para vocês é que deem continuidade aí, né? Sigam o seu médico, as orientações, né, da sua equipe e tenham fé, né? Que tudo no fundo acaba dando certo, que as coisas sempre têm jeito, né? E que Deus não nos abandona, tá bom? Espero que vocês tenham gostado um pouco desse depoimento, né? Muitas pessoas têm medo de cirurgia quando se fala de coluna. Porém, assim, com todas as comorbidades, né, que eu tinha, pressão alta, nessa internação descobri que já tinha tido um AVC, obesa, né, e com a coluna num estado de degeneração muito avançado, e ainda assim minha cirurgia foi bem sucedida. Então eu acredito que a maior parte das pessoas que tenham que passar por um procedimento assim, também vão ter sucesso, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, né? Então agradeço muito a todos que acompanharam até aqui e um beijão, até a próxima.